Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem é um nome muito forte, mas na medida do possível, né? Eu estava recentemente numa escola, sabe aquelas reuniões que não tem fim, né? Tem aquelas reuniões que não tem fim, e aí já estava bem perto da hora do almoço, e os meus colegas um pouco apressados também, né? Porque a gente tinha que voltar à tarde, e uma professora que estava à minha frente disse: tenha calma, fulaninho, com alguém que estava do meu lado. Fique zen, mas rapaz, não prestou. Se tem uma palavra que as pessoas não compreendem é essa. Aí eu, logicamente, né, tive que tomar uma atitude assim apropriada. Disse: isso que você está dizendo não é zen. Aí a pessoa disse: como assim não é zen? Eu disse: não é. Você está usando uma palavra que você ouviu por aí e associa a ela uma coisa que não faz muito sentido. Isso foi sexta-feira passada. E quando foi ontem, essa pessoa veio: professor, eu queria lhe pedir desculpas porque eu disse aquilo, eu não sabia realmente o que era. Eu disse porque eu já ouvi falar tantas vezes. Aí perguntou finalmente o que é Zen. Aí eu fui explicar um pouquinho para ela. Aí ela disse: ah, então eu tenho aspectos em mim que é Zen. Eu disse: é, pode ser. Aí depois eu disse: mas o Zen não é só isso. O Zen também significa dizer que você tem que ter ação de poder. Ação de poder significa dizer que as coisas podem surgir na sua frente e você não vai se deixar facilmente cair naquela correnteza. Ela disse: ah, mas eu fico brava muitas vezes, então eu não sou zen. Eu simplesmente me calei. Como a gente faz confusão com as coisas, né? As pessoas sempre perguntam: me diga um livro para eu conhecer um pouquinho o budismo. Para mim, esse aqui. Seguindo as pegadas do Buda, de Thich Nhat Hanh. Na verdade, aqui são os sutras, né, os ensinamentos do Buda, contado de uma maneira muito leve. No início, o livro é chato, a gente não dá nada por ele. Mas, à medida que a história vai se passando, porque aqui conta a história do Buda e os sutras, mas à medida que a história vai se passando, vai ficando uma coisa muito agradável. E a gente realmente conhece de maneira muito boa o budismo, seguindo as pegadas do Buda. Isso para o budismo de forma geral. Se você quiser conhecer o Zen, só tem um jeito, é você praticar. Se você pratica, pode ser que você o conheça. Mas se você não pratica, você vai ficar só com as ideias. Mas sempre aquelas pessoas que chegam ainda perto e dizem: me diga uma obra para eu conhecer o Zen. Aí são muitas. Depois que você praticou Zazen por um certo tempo, esse daqui, Mente Zen, Mente de Principiante, que foi o primeiro trechos clássicos que a gente fez, de Shorin Suzuki. Depois que você leu esse, que já levou muita pisa, muita surra, porque ele escancara esse livro aqui, né, o Mente Zen, Mente de Principiante, ele escancara a nossa prática associada sempre a algum objetivo. E é uma coisa que as pessoas sempre perguntam: eu posso ir lá no seu templo para pegar alguns aspectos da meditação e render muito bem no meu dia a dia? Eu digo: você é livre para qualquer coisa. Não tem problema?
Nenhum. Porém, você não vai se beneficiar realmente daquilo que a meditação, daquilo que o Zen pode trazer para você. Eu sempre digo aqui, o problema não é necessariamente o que a gente faz, mas é por que a gente faz e como a gente faz. Porque à medida que a gente vai agindo no mundo, à medida que a gente vai se relacionando, agindo, reagindo, cada ação deixa marcas na nossa mente. Então, a ação é uma coisa muito importante na nossa vida. A não ação também é muito importante na nossa vida. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre ação e não ação. Quando a gente está paradinho assim em zazen, que parece uma besteira, os aspectos dinâmicos que nos puxam para as situações tendem a enfraquecer um pouco. A gente começa a ganhar uma atitude, ou melhor, um estado de poder. Por exemplo, para decidir quando agir, quando não agir, o que fazer, o que não fazer. Mas vamos à nossa leitura de hoje. Hoje, quinta-feira, o dia da nossa leitura do Shodoka. Shodoka, o canto do Satori imediato. O capítulo de hoje, o verso, na verdade, ele se encontra na página 58. Página 58. O título dele, deixa eu dar uma olhadinha no título aqui. Página 58, 58, 58. Ou melhor, verso 58, página 206. Página 206. Olha que coisa linda. Nossa visão cria o mundo. Por mim, eu já pararia aqui. Não preciso dizer mais nada. A nossa visão, a nossa percepção cria o mundo. Não há um mundo diferente da nossa percepção para nós. Yuka Daishi escreve o seguinte: a ação provém do espírito, os males do corpo. Por isso você não deve ter nenhum ressentimento em relação aos outros. O comentário do verso. O demônio e a natureza de Buda não formam um dualismo. Sem demônio, nosso corpo seria como um corpo de Buda, sem sono, sem alimentação, sem sexo, sem medo, um túmulo. Mas nós precisamos do nosso corpo para viver. Nós precisamos do nosso corpo para praticar o zazen. Nosso corpo, nossas ilusões, ambos se tornam satori. Através da prática, a nossa sombra torna-se Buda. Satori é a condição normal, o nosso estado natural. Condição normal. Satori, o que significa? Também significa que a ilusão torna-se realidade. O que é um tesouro para um gato? Se você oferecer a um gato diamantes, ele não vai se interessar. Ele vai preferir um pedaço de carne. Para um cavalo ou uma vaca, os diamantes não representam nada também. Só os homens os consideram como um tesouro. Buda disse: o ouro é uma serpente venenosa. Jesus Cristo disse: o dinheiro é um inimigo. Dizendo essas coisas, Buda e Jesus pretendiam transformar o nosso espírito, nos livrando da ilusão. Eu digo sempre que quando se ganha uma coisa,
perde-se outra. Muitas vezes. A sorte transforma-se em azar, o azar pode transformar-se em sorte. Por isso vocês não devem ter nenhum ressentimento em relação a ninguém. Não precisam de amarguras. Tudo existe no nosso corpo e no nosso espírito. Olha que coisa linda, né? Tudo existe no nosso corpo e no nosso espírito. Depende do que a gente cultiva, é o que brota. A capacidade que a gente tem de semear boas sementes em nós e nos outros é muito importante, é muito sagrado isso. A fonte do bem e do mal está em nossa consciência. Por isso não podemos imputar aos outros o que é de nossa responsabilidade. Amo esta mulher. Porque ela é bonita? Ou porque ela me oferece uma boa companhia? Ou roubo esse homem porque ele não dá nenhum valor à riqueza? Muita gente justifica interiormente os seus atos dessa forma. Eles se enganam. As pessoas se enganam. Os germes dos nossos atos, os germes do nosso karma, estão na nossa própria consciência. A nossa consciência alaia, que é a consciência armazenadora. Os nossos atos não residem nos outros. O problema está, portanto, em nossa própria consciência. O mundo é criado pela nossa visão. O mundo é criado pela nossa percepção. Para quem vai assistir depois, recomendo que volte o vídeo algumas vezes, vá ouvindo vagarosamente, vá anotando. É uma preciosidade. Veja, o nosso maior inimigo não é ninguém, nem nada. O Buda dizia que o nosso maior inimigo é a ignorância. A vidya, que chama, a ignorância. Existem basicamente dois tipos de ignorância. A ignorância de não ver a lei de causa e efeito, a lei da causalidade, entenda o karma. E a outra ignorância é de ver errado. Gente, isso é profundo demais. Por isso que é sempre importante a gente se perguntar, conversar, é isso ou não é isso? Quando a gente fala em não ver a lei de causa e efeito, uma coisa muito simples. É porque nós não temos a capacidade de perceber de que maneira esse momento aqui e agora é fruto do passado. Nós não temos essa percepção aguçada de perceber o que estamos vivenciando aqui agora é fruto de um passado. Pode ser um passado que você, de repente, optou por acessar essa sala. Ou pode ser um passado longínquo, um passado de muito tempo atrás. Nem sempre a gente percebe essa relação. Por isso que o Zen tem muito essa questão de dizer, fique atento, consciente, more no momento presente, perceba-se. E a gente nem sempre consegue perceber também de que maneira o que estamos vivenciando aqui agora cria o nosso futuro. A gente nem sempre tem esse dom, essa percepção. Porque as nossas ações e os resultados das nossas ações não são lineares. Não é assim.
mais um, uma coisa depois da outra. Não, o que existe é uma grande teia interdependente e impermanente de coisas, e nós vamos agindo, criando causas e condições, de maneira que, em um dado momento, aquilo que a gente criou, aquilo que a gente desejou, se materializa bem à nossa frente. Mas o nosso mundo interno também flutua. Então a gente vive um pouco espremido nessa grande teia da existência. Por isso que o caminho é sempre viver o momento presente. Viver o momento presente não significa dizer que nós vamos esquecer o passado, não significa dizer que nós vamos abandonar projetos para o futuro, muito pelo contrário. Porque passado e futuro se encontram aqui agora no momento presente. Sábado passado veio um pessoal muito jovem aqui para o Zazen, de iniciante, e eu fiquei pensando, mas o que é que eu posso dizer para essas pessoas tão jovens assim? Porque muito possivelmente jamais, talvez nunca mais voltarão aqui. Ou vão demorar a voltar aqui. Eu fiquei pensando, mas não importa se eles vão voltar ou não. Se eles conseguirem sentir um instante de paz, já valeu a pena a vinda deles. Eu disse isso, depois eu disse mais uma coisa que foi: sempre se pergunte como é que você está criando, vivenciando aquele momento. Eu até disse brincando, vamos anotar na nossa mão para sempre a gente se perguntar como estamos criando e vivenciando este momento. Tudo está na nossa consciência. O germe da nossa ação se encontra na nossa consciência. Nós vamos vivendo, as coisas vão acontecendo e o nosso contato com as coisas desperta muito em nós. Eu costumo dizer que nas relações e no dia a dia as coisas nos imprimem. E às vezes a gente gosta da impressão, às vezes a gente não gosta da impressão. Eu estou falando de impressão mesmo, né? De material impresso. Por isso que nós temos afinidade com as pessoas. Por isso que a gente não tem tanta afinidade com as pessoas. Isso é a vida, pessoal. E às vezes a gente abandona o aqui ou agora pensando numa coisa lá do passado e fica meio depressivo. Ou se angustia com algumas coisas lá do futuro que a gente não sabe se realmente vai existir ou não. Mas se a gente tem consciência, percepção, análise e cria as causas e as condições propícias, o desejo se materializa. Mas vamos viver. É como diz a música, eu acho que é de Lulu Santos, vamos viver o que há para viver. Vamos nos permitir. Então, ficamos por aqui. Até uma próxima prática. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Até mais, pessoal. Obrigado pela prática.